Pessoal, o professor Josias Santana aqui do canal Platina na Física falando, e nesse vídeo vamos dar continuidade às resoluções dos exercícios propostos do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física, volume 1, nona edição do Ramalho. Bom, a questão de hoje aqui nós vamos começar com essa questão aqui de número 20, que diz o seguinte: um atleta passa no instante T1 igual a 10 segundos por uma posição no espaço cujo S1 vale 50 metros. Então vamos já anotando aqui as informações. Eu tenho aqui em T1 igual a 10 segundos, a minha posição S1 vale 50 metros. No instante T2 igual a 20 segundos, nós temos que o espaço 2, a posição que ele está, vale quanto? 120 metros. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 até T2. Então pronto, aqui é só a gente fazer a aplicação diretamente da nossa fórmula. Como assim, professor? Nós sabemos que a minha velocidade ela é dada como sendo o quê? A minha velocidade média, escalar média, ela é dada como sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A minha variação do espaço aqui, então, vai ser quem? S2 menos S1. E a variação do tempo vai ser o meu tempo T2 menos o meu tempo T1. Dessa forma, nós temos o quê? 120 menos 50 dividido por 20 menos 10. 120 menos 50 me dá 70. 20 menos 10 me dá 10. Então, aqui nós concluímos o quê? Que a velocidade média foi de 7 metros por segundo. Bom, vamos aqui para a nossa próxima questão. Bom, a questão P21 diz o seguinte: um carro viaja de Atibaia até Cambuí, que dista 90 km. Então vamos aqui. A variação do espaço que nós temos é de 90 km. Parando durante 30 minutos no posto, na estrada para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto, ele leva 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia. O tempo T1 aqui foi de 1,5 horas. Fazendo o percurso, aí depois ele passou um tempo aqui T2, parado, de meia hora, que dá 0,5 horas. E o terceiro tempo aqui, T3, que é de mais 30 minutos, que foi a viagem do posto até Cambuí, que também é mais 0,5 horas. Ou seja, o meu tempo total aqui, nesse meu percurso, que vai ser o meu T1, mais o meu T2, mais o meu T3, é igual a quanto? A 2,5 horas. Então esse aqui foi o tempo total gasto nessa minha viagem para percorrer esses meus 90 km. Calcule a velocidade média do carro nessa viagem. Então vamos lá, a velocidade média, ela é quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Qual foi a variação do espaço? 90. E qual foi a variação de tempo? 2,5 horas. Dessa forma, nós temos o quê? Que a velocidade média desse carro foi de 36 km por hora. Ou seja, se o carro não tivesse feito parada em momento nenhum e tivesse andando apenas a 36 km por hora, ele teria gasto essas mesmas 2 horas e meia para executar esse trajeto. Vamos aqui para a próxima questão. A questão 22 agora nos diz o seguinte: sentado em um ponto de ônibus, um estudante observa os carros percorrerem um quarteirão de 100 metros. Usando seu relógio de pulso, ele marca o tempo gasto por 10 veículos para percorrer essa distância. Suas anotações mostram que o primeiro carro levou 12 segundos, o segundo 5 segundos e por aí vai. Com os dados colhidos, determine os valores do maior e da menor velocidade média. Então vamos lá. O nosso item aqui, basta a gente lembrar sempre o quê? Que a minha velocidade média é
a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Observe aqui o seguinte, o meu espaço percorrido, ele vai ser sempre constante, igual a 100 metros, que é o que ele disse aqui na questão. Eu já sei que esse meu ΔS vai ser sempre igual a 100 metros. Então aqui o que a gente vai ter que observar é o seguinte, quanto maior for o meu intervalo de tempo, menor vai ser a minha velocidade. E quanto menor for o meu intervalo de tempo, maior vai ser a minha velocidade. Isso quer dizer o quê, professor? Que o maior valor de velocidade vai ser aquele que gastou menos tempo nesse percurso. E aquele que tem menor velocidade média vai ser aquele que teve o maior percurso. Então vamos olhar aqui para essa nossa tabela. O maior valor que a gente tem aqui de tempo foi do carro 4, que gastou 20 segundos. Se ele for o maior valor de tempo gasto, ele vai ter o quê? A menor velocidade. Então vou chamar aqui, ó, a velocidade média menor vai ser quem? Os 100 metros dividido pelo maior intervalo de tempo que a gente viu aqui, que é 20. Então, a minha velocidade média menor foi quem? 0 cancela com 0, foi de 5 metros por segundo. E para a minha velocidade média maior, foi aquele que fez o percurso em menor tempo. O menor tempo aqui que nós temos vai ser quem? O do carro número 7, que foi apenas 4 segundos. Então vamos lá. A minha velocidade média do maior carro vai ser quem? Os mesmos 100 dividido agora por 4. Então a minha velocidade média maior vai ser quem? 100 dividido por 4 me dá 25 metros por segundo. Uma diferençazinha gritante entre um carro e o outro. Vamos aqui para o item B agora. Quais veículos tiveram velocidade média acima da velocidade máxima permitida, que era de 60 km por hora? Bom, para isso a gente vai ter que fazer agora aquela conversão que a gente já viu no vídeo anterior. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Com isso eu vou poder saber o quê? Que 60 km por hora equivale a 16,67 metros por segundo, aproximadamente. Então pronto. A gente vai ter só que analisar aqui qual vai ser o tempo que um carro deveria fazer percorrendo nesses 16,67 metros por segundo. Como assim, professor? Novamente, ó. A fórmula da velocidade média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu posso trocar aqui a ordem do tempo com a velocidade para poder saber o quê? Qual é o intervalo de tempo gasto num determinado percurso. Então, o ΔT vai ser meu ΔS dividido pela minha velocidade média. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu sei que o meu espaço percorrido é 100 metros. E eu sei que a velocidade máxima permitida por esse trecho vai ser de 16,67. Se eu substituir esses valores aqui, o que é que eu vou ter? 100 dividido por 16,67. Eu tenho que o intervalo de tempo é de aproximadamente 6 segundos para você poder fazer esse percurso dentro do limite de velocidade permitida. Então, qualquer valor de tempo menor do que 6, eu já sei que o carro estava com a velocidade acima da velocidade permitida na via. Qualquer valor de tempo maior do que 6 segundos, eu sei que o carro estava com a velocidade menor do que a máxima permitida pela via. Então vamos analisar aqui a nossa tabelinha. Olhando aqui para a nossa tabela, nós vemos o quê? Ó? Velocidades abaixo de 6, nós temos o carro 2, nós temos o
carro 7. Então apenas o carro 2 e o carro 7 estavam com velocidade superior à velocidade máxima permitida. Todos os outros carros, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9 e o 10, como tiveram um intervalo de tempo maior do que 6 segundos, significa que eles tiveram uma velocidade menor do que os 60 km por hora permitida aqui pela minha pista. Bom, a questão 23 agora, ele fala o seguinte. Um carro com a velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7h30 da manhã. A que horas esse carro chegará à próxima cidade, sabendo que ela está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Eu sei que a velocidade média desse carro é de 80 km por hora. Eu sei que a posição 1 está na posição de número 240 quilômetros dessa rodovia. Eu sei que a minha próxima cidade, meu S2, ele vai estar na posição de número 300 quilômetros dessa via. E eu sei que o meu intervalo de tempo T1 é 7,5 horas. Ele quer saber, então, a que horas o carro chegará na próxima cidade. Ele quer saber que a gente diga aqui quem é o meu T2, onde meu T1 é às 7h30 que eu tinha aqui quando eu passei. Então pronto, agora é só a gente substituir novamente nas fórmulas. A velocidade média é quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Dessa forma, nós temos o quê? Que a nossa variação do tempo pode ser escrita como sendo a variação do espaço dividido pela minha velocidade média. Dessa forma, eu tenho o quê? Quem é a variação do espaço? É o T2 menos o meu T1. Isso é igual a quem? Quem é a variação do espaço? S2 menos S1, dividido por a minha velocidade média. Dessa forma, o meu tempo T2, que é o que eu quero achar, ele é igual a quem? O T1 está desse lado negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ser o meu intervalo de tempo T1 mais S2 menos S1, dividido pela minha velocidade média. Pronto, é só a gente substituir os valores. Quem é T1? T1 é o meu 7,5. Mais, quem é o meu S2? 300. Quem é o meu S1? 240. Quem é a minha velocidade? 80. Então aqui você tem o quê? Que o seu T2 vai ser quem? 300 menos 240 dá 60. Então eu vou ter 7,5 mais 60 dividido por 80. 60 dividido por 80 dá 0,75. Então vou ter aqui 7,5 mais 0,75. Dessa forma eu tenho o quê? Que o meu intervalo de tempo aqui, T2, ele vai ser igual a 8,25. Sim, professor, mas que horas equivale esse meu 8,25? Esse meu intervalo de tempo T2 aqui, então, equivale a quem? Eu tenho 8 horas mais 0,25 horas. 0,25 horas é o quê? São 1/4 de hora. Como uma hora tem 60 minutos, 1/4 de 60 minutos dá 15. Então ele vai chegar lá às 8 horas e 15 minutos. A nossa questão aqui, 24, ela diz o seguinte. Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1h30 para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km por hora. Vamos anotar aqui esses dados então, né? O tempo do vencedor foi de 1,5 horas. A velocidade média do vencedor foi de 240 km por hora. Enquanto o outro carro, o segundo colocado, desenvolveu uma velocidade média. A velocidade média do segundo colocado, vou botar aqui um 2, foi de 236 km por hora. Se a pista tem 30 km,
se a minha variação do espaço é 30 quilômetros, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Muito interessante essa questão. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Vai ser bem simples, ó. Novamente, a gente sempre vai partir daquela mesma formulazinha inicial. A velocidade média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. Isso quer dizer o quê? Que uma vez que eu conheço a velocidade e o espaço e o tempo, eu sei qual foi o espaço percorrido. O espaço percorrido vai ser quem? A variação de tempo empregado multiplicado pela velocidade média do carro. Então, para o vencedor, eu tenho o quê? Que a variação do espaço do vencedor foi quem? 1,5 horas vezes 240 quilômetros que ele andou. 360 quilômetros. Só que eu sei o quê? Que a questão me diz que a pista tem 30 quilômetros. Então, a cada 30 quilômetros eu tenho uma volta. Então, como é que eu vou calcular aqui o número de voltas? O número N de voltas vai ser o total que ele percorreu dividido pela a distância de uma volta apenas. 360 dividido por 30 me dá 12 voltas. Então pronto, o carro campeão teve que dar 12 voltas nesse circuito. Nós sabemos então aqui que o circuito tem 360 quilômetros. Vamos ver agora qual foi o intervalo de tempo necessário para o segundo colocado. Por quê? Porque agora eu já sei que o espaço total é de 360 quilômetros. Então, para o segundo colocado, nós vamos calcular quem? O tempo que ele gastou para fazer esse percurso. O tempo do segundo colocado, ele vai ser quem? O espaço total da corrida que eu tinha que fazer, dividido pela velocidade média do meu segundo colocado. O espaço total que ele tinha para percorrer era 360 km, dividido pela velocidade média que ele estava, 236 km por hora. Dessa forma aqui, eu tenho o quê? Aproximadamente 1,53 horas. Ou seja, o segundo colocado, para poder terminar a corrida dele, ele gastou 1,53 horas. Se eu quero saber, então, quantas voltas ele estava na frente, basta eu poder saber quanto o meu campeão percorreu em 0,03 horas, que é justamente a diferença entre o tempo que o campeão fez e o tempo que ele tinha para o segundo colocado levou para poder fazer esse percurso todo. Então vamos lá. O espaço que ele percorreu equivale à velocidade média dele, que é 240, multiplicado por essa diferença aqui de tempo, que é de 0,03. Equivale a 7,2 quilômetros. E como é que eu vou saber qual é a representação disso aqui, quanto isso aqui equivale numa volta? Para eu saber a quantidade de voltas que ele passou à frente, basta eu pegar essa distância que ele percorreu e dividir pela distância que seria uma volta completa. Então, se eu pegar aqui esse 7,2 e dividir por esses 30, nós vamos ter aqui 0,24 voltas. Ou seja, o meu campeão esteve na frente, ganhou por 0,24 aproximadamente da volta. Questão 25. Questão 25 diz o seguinte: um estudante a caminho da UFRJ trafega 8 km na linha vermelha a 80 km por hora, 10 km a menos que o limite permitido nessa via. Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse percurso. Então aqui, ó, vamos lá. A velocidade média
variação do espaço dividido pela variação do tempo. A questão me diz aqui que eu tenho o intervalo de tempo igual a 8 km por hora, 8 km, a variação do espaço. E eu vou ter que fazer as duas análises. Uma velocidade, a velocidade 1, ele estando a 80 km por hora, e a minha velocidade 2 estando a 100 km por hora. Qual vai ser a implicação que isso vai me dar no tempo? Para a minha velocidade 1, eu vou ter um tempo T1. Para essa minha velocidade 2, eu vou ter um tempo 2. Então vamos lá substituir aqui os valores para a gente poder calcular. O meu tempo 1 vai ser o espaço que ele percorreu dividido pela velocidade 1. Dessa forma eu tenho o quê? 8 dividido por 80. 0,1 horas. O meu tempo T2 vai ser quem? O espaço dividido pela minha velocidade 2. O espaço não muda, continua sendo os 8 km, só que agora a minha velocidade é de 100. 8 dividido por 100 dá 0,08 horas. Se eu pegar aqui a diferença de tempo, eu vou ter o quê? 0,1 menos 0,08 horas. Que isso aqui me dá como intervalo de tempo 0,02 horas. Quanto equivale 0,02 horas? Basta você multiplicar aqui por 60. É a mesma coisa que 1,2 minutos. Ou seja, pessoal, não compensa você colocar a sua vida em risco e a vida dos outros em risco, sendo imprudente, para economizar apenas 1 minuto, 1,2 minutos. Se você quiser ir mais além, você pode até multiplicar de novo por 60 e ver o seguinte, que ele só economizou 72 segundos desse trajeto, colocando a vida dele em risco e a vida dos demais em risco. Então não compensa você ser imprudente. E por esse vídeo de hoje nós vamos parar por aqui, que ele já está muito grande. E no próximo vídeo eu vou dar sequência às resoluções das questões desse capítulo. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima.